Dizem que o pior tipo de solidão é aquela que chega quando você mais precisa de alguém. E foi assim, com uma mochila usada como travesseiro e o coração em pedaços, que ela descobriu o que era ser invisível para o mundo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Mas naquela noite silenciosa, algo inesperado cruzaria seu caminho. Algo que nem ela imaginava merecer. Helena tinha apenas 19 anos, mas já carregava o peso de uma vida inteira de julgamentos. Era uma menina doce, de fala mansa, que acordava cedo todos os dias para trabalhar na padaria do bairro e ajudar com as despesas da casa. Sempre responsável, sempre recatada. Mas bastou uma noite, uma única noite de descuido numa festa da faculdade, para que tudo desmoronasse. Ela engravidou e durante 6 meses escondeu o ventre em roupas largas e sorrisos forçados, tentando ganhar tempo, tentando criar coragem. Mas o tempo cobrou. O corpo começou a gritar o que a boca não dizia, e os pais não demoraram a perceber. O pai, rígido e orgulhoso, explodiu. A mãe chorou como se a filha tivesse cometido um crime. Você nos envergonhou, desonrou nossa casa, diziam. Helena, em prantos, tentou explicar. Disse que foi só uma vez, que não era algo planejado, que precisava de apoio. Mas não adiantou. Em minutos, estava do lado de fora, com uma sacola nas mãos, ouvindo a porta trancar atrás de si. O mais cruel é que o silêncio depois disso foi mais alto do que qualquer grito. Procurou abrigo com amigas, mas todas tinham desculpas. Bateu na porta da tia, que sempre dizia que ela era como uma filha, mas nem sequer foi recebida com um copo d'água. O pai do bebê negou tudo. Disse que ela estava inventando, que aquela noite não significou nada. Com o celular quase descarregado, a barriga pesando e nenhuma mão estendida, Helena caminhou até uma praça que conhecia desde criança. Sentou-se num banco de madeira, puxou a mochila para deitar e olhou para o céu. Nenhuma estrela parecia olhar de volta. Ela fechou os olhos com medo do amanhã, sem saber que o destino estava prestes a surpreendê-la da forma mais inesperada possível. O vento da madrugada era gelado e cortante, mas Helena não conseguia sentir mais nada além do vazio. O banco de madeira parecia duro como pedra, e sua barriga, antes apenas um segredo escondido sob tecidos folgados, agora era um lembrete vivo de que tudo tinha mudado. Ela passou a mão pelo ventre com carinho e tristeza, tentando oferecer à filha o único afeto que ainda restava. A rua estava silenciosa, e o céu, ainda escuro, dava sinais de que o dia logo amanheceria. Mas nenhum novo dia parecia capaz de trazer algo bom. Ela se levantou devagar ao ouvir os primeiros passos de gente apressada indo para o trabalho. Não queria ser vista naquela condição, com os cabelos desgrenhados e os olhos inchados de tanto chorar. A vergonha era um sentimento estranho. Não por estar grávida, mas por ter sido tratada como lixo por aqueles que deveriam tê-la acolhido. Ela caminhou lentamente até um banheiro público na praça, onde lavou o rosto com água fria e ajeitou os cabelos da melhor forma que conseguiu. Cada movimento era feito com cuidado para não chamar atenção, como se ela precisasse se esconder de um mundo que já a havia rejeitado. Lembrou das amigas da faculdade. Júlia, que dividiu confidências e lágrimas com ela na época do vestibular. Luana, que jurava que estariam juntas para tudo. E onde estavam agora? Ligara para as duas na noite anterior, chorando, desesperada, pedindo apenas um lugar para passar a noite. A primeira não atendeu. A segunda disse que a mãe não permitiria esse tipo de situação em casa. Helena ouviu aquilo em silêncio, como quem sabe que o que doía não era a falta de teto, mas a rapidez com que foi descartada por quem dizia amá-la. A última esperança foi sua tia Márcia, irmã de sua mãe. Helena se lembrou dos almoços de domingo, dos abraços apertados,
das palavras doces. Você é como uma filha para mim. Quando chegou em sua casa, o coração ainda alimentava uma pontinha de fé. Bateu no portão com força controlada, os olhos implorando por acolhimento. A tia apareceu, olhou para a barriga de Helena e apenas disse: "Eu não posso me meter nos problemas da sua mãe. Se ela te mandou embora, deve ter seus motivos. Eu sinto muito, mas não posso te ajudar." A porta se fechou sem pressa, como se tivesse sido ensaiado 1000 vezes. A rejeição não vinha só em palavras duras. Às vezes, era o silêncio, o olhar que se desviava, a ausência de qualquer gesto humano. E aquilo doía mais do que gritos. Helena andou o dia todo pela cidade, com a mochila nas costas e a cabeça baixa. Parou em uma lanchonete e usou as últimas moedas para comprar um pão com manteiga. A atendente a olhou de cima a baixo com desconfiança, mas nada disse. Ela comeu devagar, como quem mastiga lembranças, tentando engolir a mágoa junto com o pão amanhecido. Naquela tarde, pensou em voltar para casa. Pensou em bater a porta e implorar uma segunda chance. Mas lembrava das palavras do pai, duras e certeiras. "Você não é mais bem-vinda aqui. Vai viver com a sua escolha." Aquilo não era uma escolha. Helena não escolhera ser expulsa, não escolhera ser ignorada. A única coisa que escolhera foi tentar amar alguém por uma noite e pagar caro por isso. O rapaz com quem ficara naquela festa sequer a encarou quando ela tentou conversar semanas depois. Disse que não era problema dele, que ela devia procurar saber de quem era. Riu, como se ela fosse apenas mais uma história confusa entre tantas. O corpo começou a doer depois de tanto andar. As costas, as pernas, os pés. A cidade grande parecia não ter lugar para quem carrega peso demais. E não era só a barriga. O olhar das pessoas nas ruas também pesava. Era como se cada passo gritasse: "Ela está sozinha. Ninguém a quis." E no fundo, era isso mesmo. Ela andava entre multidões, mas nunca esteve tão sozinha. À noite, voltou para a mesma praça. Ninguém havia ocupado o banco onde dormira. Colocou a mochila sob a cabeça novamente e puxou o casaco para cobrir a barriga. As lágrimas vieram mais uma vez, sem pedir licença. Helena chorava de cansaço, de medo, de indignação. O coração batia lento, doído. Mas dentro dela outro coração batia forte, insistente, cheio de vida. De olhos fechados, ela começou a falar baixinho com a filha. Chamou-a de Luna, nome que sempre sonhou dar à sua menina. Disse que faria o possível para protegê-la, que não deixaria que ela se sentisse tão rejeitada quanto a mãe. Pediu desculpas por não ter um quarto bonito, uma cama macia ou alguém para cuidar das duas. E, entre soluços e promessas, adormeceu outra vez. Naquela noite, enquanto a cidade apagava as luzes e mergulhava em sua rotina silenciosa, um carro de luxo passou pela praça. O motorista reduziu a velocidade ao ver a figura encolhida no banco. Um homem de terno escuro, barba por fazer e olhos atentos, olhou pela janela. Algo naquela imagem o fez frear. Ele parou, desligou o carro e desceu sem saber ao certo por quê. Aproximou-se com passos lentos, observando a jovem dormindo, abraçada à própria barriga. Miguel não fazia ideia de quem era ela, mas, naquele instante, alguma coisa dentro dele despertou. Miguel não costumava parar por impulso. Era um homem de decisões rápidas, certeiras, alguém acostumado a dar ordens e ver as coisas acontecerem. Aos 27 anos, já comandava uma startup milionária no setor de tecnologia e morava sozinho em uma cobertura no centro da cidade. Tinha fama de frio no mundo dos negócios e poucos conheciam o lado humano por trás do olhar sempre sério. Mas naquela noite, algo o fez agir diferente. Ao passar pela praça em direção ao prédio onde morava, o reflexo do farol iluminou uma jovem deitada em um banco, encolhida, abraçada a uma barriga visivelmente grávida.
Ele diminuiu a velocidade, tentando ignorar o impulso. Só que os olhos não mentem, e o dele, naquele instante, não quis desviar. Parou o carro a poucos metros, observando por trás do para-brisa. Havia algo na cena que o incomodava, não por parecer perigoso, mas por ser injusto. Descendo devagar, sentiu o vento frio bater no rosto. Vestia um blazer elegante e sapatos de couro, completamente deslocado naquele ambiente, mas seguiu até se aproximar. Viu o rosto da moça parcialmente escondido pelo cabelo despenteado. Mesmo dormindo, havia um vinco de preocupação entre as sobrancelhas, como se até no sono ela carregasse medo. Miguel pensou em voltar. Talvez ela não quisesse ser incomodada, talvez tivesse medo dele, mas algo o impedia de simplesmente ir embora. Respirou fundo, deu 2 passos para o lado e falou baixo, sem se aproximar demais. Moça, você tá bem? Helena despertou com um susto. Levantou-se num pulo, protegendo a barriga com os braços. O olhar assustado e instintivo de quem já havia sido julgada demais. Quem é você? Perguntou com a voz trêmula, ainda tentando entender se estava sonhando. Calma, desculpa. Não queria assustar. Só vi você aí e fiquei preocupado. Tá tudo certo? Você precisa de ajuda? A voz dele era calma, sem pressa, diferente das outras que ela havia ouvido nos últimos dias. Ela o observou desconfiada. Estava acostumada com gente que se aproximava com pena ou com desconfiança. Mas aquele homem parecia curioso, sim, mas não invasivo. Vestia-se bem, cheirava a perfume caro e ainda assim falava como alguém comum. Eu tô bem, só tô descansando, respondeu como se o banco fosse um lugar natural para se estar às 2 da manhã. Você quer alguma coisa? Tá com fome? Tá com frio? Ela hesitou. A fome doía, mas o orgulho gritava mais alto. Não precisa, eu tô bem, já vou embora. Miguel viu quando ela tentou se levantar, mas o corpo pesou. Ela se apoiou no encosto do banco e soltou um leve gemido. Foi instintivo. Ele se aproximou um pouco mais, com as mãos levantadas, como quem mostra que não tem más intenções. Me desculpa insistir, mas você não parece bem. E... olha, eu não vou embora te deixando assim. Se quiser, posso te levar até algum lugar. Um hotel, talvez, só para você descansar. Helena mordeu os lábios, dividida entre o medo e a necessidade. O estômago estava vazio desde a tarde, e a coluna doía como se carregasse uma cruz. Mas era difícil confiar, ainda mais em alguém como ele, rico, estranho, bonito demais para ser verdade. Eu não tenho dinheiro para pagar nada, disse com sinceridade. Eu não estou cobrando, ele respondeu firme. Só quero ajudar, sem segundas intenções. Ela o olhou de novo, os olhos castanhos, o rosto firme, a expressão sincera. Miguel, mesmo sem perceber, parecia alguém que ela conhecia de algum sonho bom. Depois de um longo silêncio, assentiu com a cabeça. Minutos depois, os dois estavam dentro do carro. O aquecedor ligado aliviava o frio, e Miguel colocou uma música baixa para quebrar o silêncio. Ela se encolheu no banco, olhando pelas janelas os prédios que passavam, tentando entender como tinha parado ali. Qual seu nome? Ele perguntou de forma leve. Helena. E o seu? Miguel. Chegaram a um hotel discreto, mas confortável. Ele pagou por 2 dias adiantados, entregou a chave nas mãos dela e se despediu na porta do quarto. Se precisar de qualquer coisa, tá aqui meu número. Você não precisa me ligar, tá? Só achei que você merecia um lugar melhor do que um banco de praça. Ela segurou o cartão com os dedos trêmulos. Quando a porta se fechou, ela sentou-se na beira da cama, ainda em choque. Pela primeira vez em dias, não chorava de dor, chorava de alívio. Aquele desconhecido, sem saber nada dela, havia feito mais do que todos que diziam amá-la. E o mais estranho era que, pela primeira vez, Helena sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha. Miguel voltou ao carro em silêncio, com a imagem dela cravada na mente. Não sabia quem era aquela menina.
nem o que a vida tinha feito com ela. Mas algo o puxava de volta, como se aquela história ainda estivesse apenas começando. O quarto de hotel estava mergulhado em silêncio. Helena sentou-se devagar na poltrona perto da janela, sem saber se deveria deitar na cama ou permanecer acordada. A mente ainda fervilhava, tentando entender o que havia acontecido. Em menos de meia hora, tinha passado de uma noite fria na praça para um quarto aquecido, com travesseiros fofos e um banheiro limpo esperando por ela. Tudo graças a um desconhecido. Ela olhou o cartão com o nome Miguel Azevedo impresso em letras elegantes. Era difícil confiar. Já tinham sido muitos os que sorriram para depois virar as costas. Tomou um banho demorado, deixou a água quente escorrer pelos ombros e se permitiu por alguns minutos se sentir humana de novo. Vestia a única roupa limpa da mochila e deitou-se devagar. Os olhos se fecharam quase que por instinto. Dormiu sem perceber, exausta de corpo e alma. Pela primeira vez em dias, não acordou no meio da madrugada com medo de alguém se aproximar ou com o barulho de passos estranhos. O quarto escuro e silencioso parecia um outro mundo. Quando amanheceu, Helena hesitou antes de deixar o quarto. Ligou o celular que estava quase descarregado e viu algumas notificações antigas, mas nenhuma resposta das amigas, da tia ou dos pais. Nada. O nome de Miguel ainda estava gravado nos pensamentos, mas ela resistia à ideia de falar com ele. Tinha medo de que aquilo tivesse sido só um gesto por impulso, ou pior, uma armadilha disfarçada de gentileza. Desceu até a recepção para perguntar se o café da manhã estava incluso. O atendente sorriu e confirmou. Ela se serviu com timidez, pegando uma fatia de pão, um pouco de suco e uma maçã. Sentia-se deslocada, como se cada passo dela denunciasse que não pertencia àquele lugar. Mesmo assim, comeu devagar, saboreando o silêncio. Era estranho se sentir segura de novo. No fim da manhã, uma recepcionista entregou um envelope em seu nome. Helena franziu o senho e abriu com cuidado. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Reconheceu a assinatura logo de cara. Oi, Helena, não quis te incomodar de novo. Então pedi para deixarem esta carta. Sei que você não me conhece e tem todo o direito de desconfiar. Mas quero te oferecer algo além de um quarto. Não estou falando de caridade, estou falando de dignidade. Vi você naquela praça e não consegui dormir. Não consegui parar de pensar que o mundo precisa de mais justiça, nem que seja em pequenas doses. Se você quiser, posso te ajudar a recomeçar. Sem perguntas, sem exigências, apenas uma chance. Meu número está aqui. Miguel. Helena releu aquelas palavras várias vezes. Ninguém havia escrito para ela nos últimos anos. As únicas palavras que recebia eram por mensagens secas, ordens no trabalho ou broncas em casa. Aquela carta parecia tão deslocada quanto Miguel na vida dela. Mas havia algo ali que fazia sentido. A delicadeza, a ausência de julgamento, a simplicidade da oferta. Mesmo assim, ela guardou a carta e decidiu esperar. Ainda não estava pronta para se apoiar em alguém de novo. Ela passara por humilhações demais para confiar com facilidade. No segundo dia no hotel, olhou a barriga no espelho e viu como Luna estava crescendo. Sussurrou para si mesma que precisava ser forte, que não podia se apegar à esperança fácil. Precisava pensar com a cabeça e não com o coração, mas o coração tem seus próprios planos. E mesmo relutante, seus dedos buscaram o celular e digitaram a mensagem com hesitação. Obrigada por ontem. Ainda estou tentando entender tudo, mas... Obrigada. Miguel respondeu alguns minutos depois, com uma mensagem simples. Fico feliz em saber que está bem. Se quiser conversar, tomar um café, estou por perto. Ela não respondeu de imediato, mas à tarde, sentada no saguão do hotel, o viu entrar com uma expressão serena. Vestia jeans e camiseta, sem ostentação, e carregava 2 copos de café. Sentou-se a uma distância respeitosa. Eu prometi que não ia insistir e não vou. Só vim trazer isso.
disse, colocando o copo sobre a mesa à sua frente. Helena agradeceu com um aceno tímido. Olhou para ele e depois para a própria barriga, como se tentasse calcular o risco. Por que você faz isso? Perguntou direta. Porque posso. E porque ninguém merece estar sozinha num momento como esse. Houve um silêncio. Um silêncio bom. O tipo que não pressiona. Miguel não tentou saber mais. Não perguntou quem era o pai, nem o que tinha acontecido. Falou do clima, da cidade, do trânsito caótico. Ela o ouviu em silêncio e aos poucos foi se permitindo rir de uma ou outra frase. Quando ele se despediu, deixou sobre a mesa um pequeno envelope. Só algumas coisas que podem ajudar. Um chip novo para o celular e um cartão pré-pago. Caso precise de algo, não dependa de ninguém. Ela quase recusou, mas seus olhos entregavam que aquela ajuda podia ser a ponte entre a sobrevivência e o recomeço. Miguel se levantou, sorriu com discrição e saiu sem esperar nada em troca. Helena segurou o envelope contra o peito. Pela primeira vez, alguém se importava, sem querer controlá-la, cobrar ou condenar. E por mais que a desconfiança ainda estivesse ali, algo dentro dela começava a ceder. Talvez, só talvez, fosse possível confiar de novo. Os dias seguintes correram de forma estranhamente tranquila. Helena ainda acordava assustada às vezes, como se estivesse prestes a ser expulsa de novo, mas o quarto silencioso e aquecido a lembrava de que, por enquanto, havia encontrado um pequeno refúgio. Não era um lar, era um intervalo. E por mais incerto que tudo parecesse, era melhor do que a praça gelada, do que os olhares que a julgavam, do que os rostos familiares que viraram o rosto. Ela acordava cedo, tomava o café da manhã no hotel e passava as manhãs andando pelas redondezas, procurando uma farmácia, um mercado, ou mesmo uma padaria, onde talvez pudesse arranjar um trabalho qualquer. Queria encontrar um jeito de se sustentar sem depender da ajuda de Miguel, mesmo que parte dela soubesse que seria difícil fazer isso de imediato. O cartão pré-pago que ele deixara ajudou nos primeiros dias. Ela comprou algumas roupas básicas, um creme para estrias e um novo pacote de fraldas para recém-nascido. Ainda era cedo, mas só de olhar para aquilo sentia um aperto doce no peito. Luna já era parte viva dos seus dias, mesmo sem ter nascido. Em um dos dias mais quentes daquela semana, Helena decidiu usar o chip novo no celular e ativá-lo. Era como recomeçar do zero, sem contatos antigos, sem números que só traziam dor. Pela primeira vez, o celular não era uma porta de entrada para decepções. Era apenas uma ferramenta. E naquele mesmo dia, uma nova mensagem de Miguel apareceu na tela. Se tiver um tempo livre, posso te apresentar um lugar que talvez te interesse. É seguro e é seu se quiser. A curiosidade venceu a hesitação. No fim da tarde, os dois se encontraram na entrada de um prédio comercial discreto. Miguel a levou até o segundo andar, onde havia uma sala pequena com janelas grandes, uma mesa simples e 2 cadeiras. Isso aqui era uma das salas administrativas da minha empresa antiga. Tá parada há meses. Pensei que talvez pudesse servir para algo. Se você quiser estudar, trabalhar, vender alguma coisa ou só sentar e respirar. A chave é sua, disse, entregando um pequeno molho preso a um chaveiro azul. Helena segurou as chaves como quem recebe um presente raro. Observou o espaço com olhos atentos e, mesmo vazio, parecia acolhedor. Era como se pela primeira vez em meses ela tivesse um ponto fixo no mundo. Um canto só seu. Eu não sei nem o que dizer, sussurrou emocionada. Não precisa dizer nada, só aproveita. Aquela tarde se tornou um marco. Ela passou horas ali sozinha, escrevendo ideias em um caderno antigo que carregava na mochila desde os tempos de escola. Pensou em abrir uma pequena loja online, vender produtos para gestantes. Quem sabe trabalhar como assistente remota. Nada parecia impossível, mesmo que tudo ainda parecesse distante.
Ela não sabia de onde vinha essa força nova, mas imaginava que tinha muito a ver com a forma como Miguel a olhava. Não era como os outros. Ele não a via como um problema, nem como uma causa perdida. Ele a enxergava como alguém que ainda podia florescer. Miguel, por sua vez, passava no prédio de tempos em tempos, trazia café, deixava livros, perguntava se ela precisava de alguma coisa. Falava pouco sobre sua própria vida, mas ela sabia que ele era muito mais ocupado do que demonstrava. Ainda assim, encontrava tempo. Helena não sabia se era amizade, se era cuidado, se era algo maior nascendo ali. Só sabia que se sentia segura. E isso já era muito. Um dia, enquanto arrumava a mesa da sala, Helena sentiu uma pontada diferente na barriga. Não era dor, era movimento. Luna mexia com força, como se dissesse, "Tô aqui, mamãe." Ela levou a mão ao ventre, os olhos marejando. Pegou o celular e, antes que pensasse demais, escreveu para Miguel. Ela se mexeu pela primeira vez. 4 palavras, mas cheias de tudo que ela carregava. A resposta veio rápida. "Posso passar aí e trazer suco de laranja? Ou água de coco?" Ela riu sozinha. Estava mesmo deixando Miguel entrar. E parte dela já não queria mais barrar essa porta. Naquele final de tarde, sentados na sala simples com vista para a cidade, os dois conversaram sobre coisas banais, filmes antigos, infância, comidas favoritas. Helena contou que gostava de batata frita com leite condensado quando era criança. Miguel fez uma careta e disse que isso era quase um crime. Riram juntos, e ali, entre risos leves e trocas tímidas de olhar, algo mais começou a se formar. Não era paixão imediata, era algo mais lento, profundo, algo que crescia em silêncio e que, sem perceber, começava a dar lugar à esperança. O tempo passou sem alarde. Os dias, antes arrastados e cinzas, agora tinham propósito. Helena acordava cedo. Passava as manhãs na pequena sala emprestada por Miguel e usava as tardes para estudar, organizar papéis, cuidar do enxoval de Luna com o pouco que tinha e com o que ele, sem exageros, insistia em oferecer. Era um cuidado que não sufocava, que não cobrava. Era presença, era constância. Miguel não dizia muito sobre seus sentimentos, mas eles estavam ali, em cada detalhe. No jeito como esperava do lado de fora da farmácia, enquanto ela escolhia o creme certo. No silêncio respeitoso, quando ela precisava chorar sem dizer palavra. No café que ele trazia do jeito que ela gostava, com canela. Helena, por sua vez, tentava entender o que estava nascendo dentro dela. Não era só gratidão, era algo mais. Algo que apertava o peito quando ele se despedia, que dava um frio na barriga quando recebia uma mensagem dele, que fazia ela se pegar sorrindo sozinha depois que ele ia embora. Tentava lutar contra isso, por medo, por insegurança, por achar que talvez fosse só carência. Mas a cada dia, Miguel mostrava que não estava ali por piedade. Estava porque queria, porque escolhia ficar. Num sábado de manhã, Miguel a buscou com um convite inesperado. "Vamos dar uma volta? Só um passeio, nada demais." "Assim, do nada?" ela perguntou, surpresa. "Tem dia melhor para não fazer nada do que o sábado?" Ele sorriu. Foram até um parque grande na zona sul da cidade. Miguel trouxe um cobertor e frutas. Sentaram sob uma árvore e conversaram por horas. Helena tirou os sapatos, sentiu a grama sob os pés. Deixou o sol aquecer a pele. Era como lembrar que o mundo ainda podia ser bonito. "Você já pensou em ser pai?" ela perguntou sem pensar. Miguel ficou em silêncio por um momento. "Já, mas achava que não seria para mim. Minha vida sempre foi corrida demais. Família complicada, relacionamentos rasos. Nunca encontrei espaço para isso. E agora? Agora eu vejo que às vezes a gente encontra coisas boas quando para de procurar." O coração dela disparou. Olhou para ele e viu um homem que não precisava se esforçar para ser gentil. Aquilo era natural.
E talvez fosse justamente isso que mais a tocava. Na volta para casa, ele a deixou no hotel e ficou alguns segundos em silêncio antes de dizer: "Se você quiser, pode vir morar naquele apartamento que está anexo à sala. Tem tudo o que você precisa e vai ficar mais fácil para você organizar as coisas da Luna." Helena hesitou. Era muito. Era uma mudança real. Mas a forma como ele falou, sem pressão, sem urgência, a fez pensar. Estava cansada de fingir que não confiava nele. Estava cansada de fugir daquilo que, no fundo, queria permitir. "Eu vou pensar", disse com um meio sorriso. "Tudo bem, não tem pressa." 2 semanas depois, ela estava instalada no pequeno apartamento. Levou poucas roupas, uma caixa com lembranças antigas e uma pasta com os exames da gestação. Miguel ajudou com a mudança e depois foi embora, respeitando seu espaço. Ela arrumou cada canto com cuidado, comprou um vasinho de lavanda para pôr na janela e escreveu num post-it colorido: "Aqui começa a nossa vida, minha Luna." Foi numa manhã de quarta-feira que tudo mudou. Helena acordou com uma dor diferente. Não era cólica nem peso, era algo mais forte, ritmado. Olhou o relógio e cronometrava as contrações. Estava entrando em trabalho de parto. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para Miguel. "Acho que chegou a hora", disse, tentando parecer calma. Miguel estava a 15 minutos dali. Chegou em menos de 10. Estava nervoso, mais do que ela. "Já está doendo muito? A bolsa estourou? Quer sentar? Quer água?" "Respira, Miguel. Quem vai parir sou eu." Ela riu, mesmo com dor. No hospital, Helena foi levada direto para o pré-parto. Miguel ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro. Nunca se sentira tão impotente. Queria estar lá dentro. Queria segurar sua mão, dizer que ia dar tudo certo, mas tudo que podia fazer era esperar. Horas depois, uma enfermeira saiu do quarto com um sorriso no rosto. "Parabéns, pai. É uma menina linda." Ele arregalou os olhos. Quis corrigir, explicar que não era o pai, mas algo dentro dele o impediu. Apenas sorriu de volta. "Posso vê-las?" Helena estava pálida, mas sorria. Nos braços, Luna dormia tranquila, enrolada em uma manta branca. "Ela tem seus olhos", disse Miguel emocionado. "Você acha?" "Tenho certeza." Ele se sentou ao lado da cama com cuidado, estendeu a mão e Helena a aceitou. O toque era firme, quente, familiar. Ali, entre eles três, não havia mais perguntas sem resposta. Só um silêncio carregado de tudo que palavras não conseguiam mais alcançar. O quarto da maternidade estava em meia penumbra, mas Helena nunca havia sentido tanta luz ao redor. Luna dormia no bercinho transparente ao lado da cama, com os lábios entreabertos e as mãos minúsculas próximas ao rosto. O mundo inteiro cabia naquele corpinho de pouco mais de 3 quilos. Helena a observava em silêncio, com os olhos marejados e o peito cheio de um amor que mal conseguia entender. Era um sentimento tão novo, tão imenso, que a fazia esquecer de tudo o que veio antes. As humilhações, o abandono, os medos. Por alguns instantes, tudo parecia ter sido apenas um caminho torto até chegar ali. Miguel entrou devagar, com uma sacola de frutas e um buquê simples nas mãos. Não era do tipo que sabia escolher flores, então pediu ajuda na floricultura. Acabou saindo de lá com margaridas brancas e lavandas e achou que combinava com ela. Quando entrou no quarto e viu Helena sentada, com os cabelos presos de qualquer jeito e os olhos baixos, parou por um instante. Ela parecia exausta, mas havia algo na sua expressão que o prendeu. Era serenidade, uma paz que ele nunca tinha visto. "Achei que já estivesse dormindo", disse ele num tom baixo. "Não consigo parar de olhar para ela", respondeu sem tirar os olhos de Luna. "Parece que se eu piscar ela desaparece. Ela não vai, ela está aqui e está linda." Miguel se aproximou do berço, espiando a bebê como se fosse feita de vidro. Seus olhos ficaram úmidos sem que ele percebesse. "Posso?" perguntou, apontando para o pequeno corpo. "Claro,
Ela é sua também. Helena respondeu e se calou logo em seguida, como se tivesse dito mais do que devia. Miguel não reagiu de imediato. Pegou Luna com cuidado, apoiando a cabeça dela na dobra do braço. Sentiu o calor da menina contra seu peito, o cheiro adocicado de recém-nascida. Não sabia que era possível se apegar tanto a alguém que mal conhecia, mas já estava ali, inteiro, completamente entregue. Ela parece contigo, disse baixinho, olhando para o rostinho sereno da bebê. Mas tem alguma coisa no olhar, sei lá, como se já tivesse vivido 1000 vidas. Helena o observava com atenção. Ver Miguel segurando sua filha com tanto carinho era como assistir a uma cena de outro mundo. Ela tentou manter a razão, dizer a si mesma que ele estava apenas sendo gentil, apenas ajudando. Mas não conseguia mais fingir que o que sentia era simples, porque não era. Nunca foi. Durante os dias seguintes, Miguel visitou o hospital todos os dias. Chegava com frutas, sucos, sanduíches e até flores novas. Sentava ao lado de Helena e conversava sobre tudo, menos sobre o que realmente estava acontecendo entre eles. Era como se os dois soubessem, mas nenhum tivesse coragem de nomear. Na última noite, antes da alta, enquanto Luna dormia profundamente, Miguel chegou mais tarde que o habitual. Estava tenso, distraído, como se algo o incomodasse. "Tá tudo bem?" Helena perguntou. "Sim, quer dizer, mais ou menos. Fui chamado para uma viagem de negócios, uma proposta antiga, nos Estados Unidos. Seriam 2 meses fora. E eu..." Ele parou no meio da frase. "E você?" Ela perguntou com um aperto no peito. "E eu não sei se quero ir." O silêncio que se instalou entre eles foi carregado de tudo o que ainda não tinham dito. "Miguel, eu agradeço por tudo, de verdade. Você foi muito mais do que eu podia imaginar. Mas você tem a sua vida, seus compromissos. Não precisa se prender a nós." Ele se aproximou, sentando-se na beirada da cama. "Eu não me sinto preso, Helena. Eu escolho estar aqui, todos os dias. Desde a noite que te vi naquela praça, alguma coisa mudou em mim." Ela desviou o olhar, lutando contra a vontade de chorar. "É difícil acreditar que algo tão bom pode ser de verdade. Eu passei a vida inteira tentando ser aceita. E, de repente, alguém como você aparece assim. Me ajuda, me acolhe, cuida de mim e da minha filha como se fosse seu dever. Eu não sei lidar com isso." Miguel segurou sua mão com firmeza. "Não é dever, é desejo. Eu quero estar aqui. Quero ver a Luna crescer. Quero te ver rir como você riu no parque. Eu não sei exatamente o que isso significa, Helena, mas sei que não quero abrir mão." Ela ficou em silêncio, sentindo a mão dele aquecer a sua. Naquele toque, havia mais verdade do que em qualquer declaração. Miguel não prometia o mundo. Não jurava amores impossíveis, mas oferecia algo raro, presença. E isso, naquele momento, era tudo. Na manhã seguinte, Helena recebeu alta. Saiu do hospital com Luna nos braços e Miguel ao lado, empurrando uma pequena mala. O sol batia suave sobre os três, como se quisesse abençoar aquele recomeço. Era o primeiro dia fora dali, e talvez, sem saber, o primeiro de uma nova vida. O carro seguia em silêncio pelas ruas da cidade, enquanto o sol da manhã refletia nos prédios altos. Helena observava pela janela, com Luna adormecida no colo, o mundo que parecia mais leve do que semanas atrás. Miguel dirigia com uma mão no volante e a outra sobre o câmbio, de vez em quando lançando olhares discretos pelo retrovisor, como se quisesse garantir que elas estavam bem. Era difícil acreditar que tudo aquilo estava mesmo acontecendo. Que aquele homem, tão distante do seu universo, havia se tornado o elo mais forte em sua vida. Chegaram ao prédio que abrigava a sala onde Helena havia passado tantos dias planejando o que fazer com a própria vida. Mas dessa vez, ela não subiu sozinha. Miguel a ajudou com a mala, com a bebê, com os passos ainda lentos da recém-mãe.
O apartamento anexo agora parecia outro. Ele tinha decorado com simplicidade e carinho. O berço branco, que Helena tinha mostrado numa vitrine certa vez, estava ali, montado ao lado da cama. Um móvel com nuvens e estrelas girava suavemente. Na cozinha, uma chaleira nova e panos de prato floridos. Era como se ele tivesse anotado tudo o que ela dizia, até o mais trivial. Helena parou na porta por alguns segundos. Os olhos marejaram, mas ela tentou disfarçar. Você fez tudo isso? Achei que seria bom voltar para casa e já ter as coisas no lugar. Achei que você merecia isso. Ela andou pelo apartamento em silêncio, com Luna nos braços. Sentia-se emocionada demais para falar. Era tudo simples, mas cheio de significado. Um lar. Algo que não tinha há muito tempo. Miguel ficou parado, respeitando seu tempo. Até que ela se virou e disse: Eu não sei como agradecer. Ele se aproximou devagar. Você não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Miguel, ninguém fez. Ninguém parou por mim naquela praça. Ninguém me ouviu. Ninguém me viu. Só você. Miguel a olhou por alguns segundos, tentando conter tudo o que queria dizer. E eu vi muito mais do que você imagina. Vi uma menina quebrada tentando ficar de pé sozinha. Vi coragem, vi força e vi alguém que eu não quero perder. Helena sentiu o coração acelerar. As palavras estavam presas na garganta há dias, mas agora queriam sair. Eu tenho medo, Miguel. Medo de me apegar, de me machucar, de tudo isso sumir. Eu não sei amar com leveza, não depois de tudo o que eu passei. Eu também tenho medo. Mas a gente pode ir devagar, um dia de cada vez, sem pressão, sem promessas impossíveis, só com verdade. Ela assentiu devagar, com os olhos cheios de lágrimas. Luna se remexeu nos braços dela e soltou um resmungo suave. Miguel se aproximou e acariciou a cabecinha da bebê com delicadeza. Posso segurá-la? Helena entregou a filha com mãos trêmulas, como se estivesse entregando também uma parte do próprio coração. Ele a recebeu com ternura e, pela primeira vez, Luna abriu os olhos e o encarou. Miguel sorriu e algo nele mudou naquele instante. Era como se tivesse encontrado um pedaço de si que nem sabia que faltava. Mais tarde, sentaram-se os três no sofá. Helena com os pés apoiados em uma almofada, Miguel com Luna dormindo no colo e um silêncio confortável preenchendo o ambiente. Ela olhou para ele e disse baixinho: Eu aceito o que somos, mesmo que tenha começado como um acaso. Mas quero que saiba que estou disposta a construir isso com você. Miguel sorriu e a puxou para perto. O beijo foi leve, demorado, cheio de cuidado. Nada ali era urgente. Tudo tinha o tempo certo. Algumas semanas depois, Helena começou a trabalhar remotamente para uma pequena empresa parceira de Miguel. Escrevia textos, organizava planilhas, fazia o que podia entre uma mamada e outra. Miguel não a tratava como alguém a quem ele fazia um favor, mas como uma mulher capaz, com talento e dignidade. Aos poucos, ela voltou a sorrir com facilidade, a sonhar com liberdade, a se enxergar além da dor. Certa tarde, estavam os três no parque, sentados na grama como na primeira vez. Luna dormia no carrinho e Helena descansava a cabeça no ombro de Miguel. Nunca imaginei minha vida assim, ela disse. Nem eu, mas às vezes o que a gente não planeja é o que a gente mais precisava. Ela sorriu e olhou para a filha. Eu só queria que ela crescesse sabendo que foi amada desde o primeiro dia. Ela vai saber, porque ela tem você e agora tem a mim também. Ali, sob o céu aberto, com o barulho das árvores e o som leve das crianças correndo ao redor, Helena percebeu que tinha encontrado algo raro. Não era conto de fadas, não era perfeição, era amor. Um amor que não pedia licença, que não precisava de permissão, que simplesmente existia e bastava.
Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o de Helena e Miguel, inscreva-se no canal para acompanhar outras jornadas de esperança, recomeços e amores que nascem onde menos se espera.